quando a gente fala na condição, né, do trabalhador ser livre, né, do ponto de vista jurídico, isso não quer dizer que, na verdade, que ele seja livre igual do ponto de vista social. O capitalismo é um sistema de produção de mercadorias. Por isso que você falar em capitalismo numa comunidade que vive produzindo apenas para a própria subsistência não teria nenhum sentido, né? A concepção clássica do capitalismo como um modo de produção, né, quer dizer, constituído por duas classes, um modo de produção de mercadorias, né, mas em que há uma divisão em duas classes, uma que tem o monopólio dos meios de produção e a outra que vende a sua força de trabalho, do Karl Marx, certo? E ela foi seguida por muitos autores. Para você, inteligente, mas difícil, terá para você. Terá, Bom, o capitalismo, a definição de capitalismo é extremamente polêmica. Você tem desde economistas que entendem que não existe um sistema específico chamado capitalismo. Os economistas gostam muito de trabalhar com a noção de que o indivíduo é o ponto de partida de tudo. E tanto faz esse indivíduo ser um indígena no Brasil antes da descoberta, um escravo em Roma, um servo na Idade Média. Fala, não, as leis econômicas são universais. Isso para mostrar, vamos dizer, a amplitude, né, das definições possíveis de capitalismo. Mas eu acho que há um consenso, né, de que o capitalismo envolve, né, uma segmentação da sociedade em duas classes. Uma classe que controla os meios de produção, que tem a propriedade, o monopólio da propriedade dos meios de produção, e a outra classe que é destituída desses meios de produção e que, portanto, precisa vender a sua força de trabalho para poder sobreviver. É claro que há outras características. O capitalismo é um sistema de produção de mercadorias. Por isso que você falar em capitalismo numa comunidade que vive produzindo apenas para a própria subsistência não teria nenhum sentido, né? Mas como esse capitalismo surge, né? Historicamente, isso é objeto de várias concepções diferentes. Alguns autores veem no surgimento do comércio, já na época feudal, como o embrião do capitalismo. Fala que quando a produção se volta não mais à subsistência das próprias pessoas, mas se volta para ser vendida no mercado e gerar lucro, isso já constitui o capitalismo. Por exemplo, só para ter uma ideia, alguns autores, qual que é o norte aí para eu entender? Quais são as referências? Historicamente, você tem, por exemplo, um historiador belga chamado Henri Pirenne, né, que defende essa ideia que, por exemplo, no século XII já havia capitalismo porque havia comerciantes que buscavam lucro, né? A concepção clássica do capitalismo como um modo de produção, né, quer dizer, constituído por duas classes, um modo de produção de mercadorias, né, mas em que há uma divisão em duas classes, uma que tem o monopólio dos meios de produção e a outra que vende a sua força de trabalho, do Karl Marx, certo? E ela foi seguida por muitos autores. Você tem uma corrente um pouco diferente que é, vamos dizer, quase que liderada por um historiador francês chamado Braudel, Fernand Braudel, que é uma concepção muito peculiar de capitalismo, porque associa a ideia de capitalismo à formação do que ele chama de economias mundo, né, que seriam economias que articulam, né, nações com diferentes níveis de desenvolvimento, e dentro de cada nação haveria também vamos chamar assim, diferentes andares. Até no jornalismo às vezes aparece essa ideia. O andar de baixo seria a economia de subsistência, aquela parcela da economia que se volta quase exclusivamente à subsistência.
O andar intermediário seria a economia de mercado, né, a produção nos mercados mais usuais. E o capitalismo seria o andar superior, que é vamos dizer, o andar dos grandes negócios, né, dos grandes capitais, e que tem uma ligação muito forte com o Estado. Então, na concepção do Brodel, quer dizer, o capitalismo nasce quando surge, provavelmente, naquelas economias das cidades italianas, Gênova, Veneza, essa forte ligação entre os grandes capitalistas, os grandes detentores de recursos, de riqueza, que são comerciantes e financistas, e o Estado. Então, o surgimento do capitalismo se daria aí e se reproduziria ao longo do tempo com essa forte ligação que existe entre o grande capital e o Estado. Então, é uma concepção bem diferente, por exemplo, da do Marx, que situa tudo ao nível das relações de produção, das relações sociais de produção. Aí ele está vendo um plano bem diferente daquele das relações sociais de produção. E quando a gente está pensando, por exemplo, no marco da relação da mão de obra passar a ser assalariada, de quem que é essa ideia? Dá para imaginar que essa é uma corrente marxista, é isso? Sim, essa ideia está muito presente no Marx, acho que mais do que qualquer outro pensador foi o Marx que consolidou isso, né? Não apenas como uma concepção, mas como algo fundamental para entender o processo de acumulação no capitalismo. A ideia da extração de mais-valia do trabalhador, que pressupõe esse trabalhador juridicamente livre, mas que tem que vender a sua força de trabalho. É exatamente nessa venda da força de trabalho que essa mais-valia, que uma parte do trabalho do trabalhador é apropriada pelo capitalista. Então, vamos dizer, do ponto de vista teórico, o Marx é que consolida essa ideia, embora entre os historiadores haja muitas correntes que concordam em ver na formação do trabalhador assalariado, na constituição do trabalhador livre, né, que se liberta dos laços da servidão, um momento crítico, né, da constituição do capitalismo. Em qual contexto que aparece esse modo de produção capitalista sob essa ótica que a gente está tratando aí, que é acho que é a corrente marxista, pensando na questão da mão de obra assalariada? Exato, ela aparece nessa transição do feudalismo ao capitalismo, né? A crise feudal se dá no século XIV, a peste negra que dizimou 1/3 da população europeia nos meados do século XIV, 1350 mais ou menos, é uma expressão dessa crise feudal. O sistema feudal não consegue sequer alimentar a sua população. A ideia hoje é de que a peste negra reflete um pouco as más condições de vida, de alimentação dos trabalhadores. E a partir disso começa a haver uma série de mudanças nas relações entre senhores feudais e servos. Então há um processo contínuo ou gradativo de mudança nessas relações que, de certo modo, se conclui quando, pelo menos no caso da Inglaterra, quando no século XVI e mais tarde no século XVIII, há um processo chamado de cercamentos, em que os camponeses que tinham um vínculo com a terra, que vinha da época feudal, eles tinham a posse da terra, eles não eram proprietários, mas eles tinham a posse da terra e podiam permanecer durante toda a vida, às vezes era uma posse até hereditária. Por meio desse processo de cercamentos, eles vão perder essa posse da terra, vão perder o seu vínculo com a terra, perder o seu meio de subsistência e aí se tornam totalmente destituídos, né, dos meios de produção que eles tinham anteriormente e das condições próprias de subsistir, ou das condições de subsistir com os seus próprios meios. E aí se proletarizam, vamos dizer, no vocabulário marxista, eles se proletarizam e têm que ir para o mercado vender a sua força de trabalho. Então é um processo mais ou menos longo, vamos dizer, marcado desde a crise feudal, mas cujos momentos críticos são no século XVI e no século XVIII, esse movimento dos cercamentos. O que representa a abolição da escravatura para a entrada do capitalismo aqui no Brasil? Bom, a abolição da escravatura é, bom, primeiro, como o próprio nome diz, o fim do trabalho escravo. Então, se a gente pensar o escravismo como
se não o oposto, mas pelo menos algo absolutamente diferente do capitalismo. É o fim de uma forma, de uma relação de trabalho claramente não capitalista. Mas, além disso, se você pensar a abolição da escravatura e a proclamação da República como um movimento quase que conjunto, a transformação de um Estado monárquico, né, em que, vamos dizer, os privilégios eram mais ou menos reconhecidos legalmente, para um Estado onde você tem a ideia da igualdade e da liberdade jurídica como constitutiva desse Estado, né. Nesse sentido, além, vamos dizer, de consumar a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, né, a abolição representa esse movimento mais amplo de constituição de um Estado em que as relações jurídicas são as relações jurídicas típicas do capitalismo, ou seja, as relações entre pessoas livres e juridicamente iguais, né, que é uma das condições clássicas aí da formação do trabalho assalariado, do trabalho livre, típico das sociedades capitalistas. Então, diferentemente do Estado monárquico, né, que, de certo modo, reconhecia, não explicitamente, mas aceitava o escravismo como uma instituição inerente ao funcionamento do Estado monárquico, a República institui, né, quer dizer, na sua própria Constituição está presente a ideia de que todos são livres, iguais perante a lei, ou seja, esse fundamento jurídico que é típico, né, da própria ascensão do capitalismo nos países europeus. Quando a gente fala na condição, né, do trabalhador ser livre, né, do ponto de vista jurídico, isso não quer dizer que, na verdade, que ele seja livre igual do ponto de vista social. E disse com frequência que a abolição da escravatura não foi feita para os escravos, né? Quer dizer, a abolição da escravatura respondeu, na verdade, a outros tipos de pressão, ao movimento abolicionista, que era um movimento urbano, em grande parte classe média, e não, quer dizer, não foi feito para os escravos. Os escravos ganharam a sua liberdade, mas isso não implicou em nenhuma mudança radical, em nenhuma concessão para os escravos quanto à sua forma de inserção na sociedade. Então, o que acontece? Na verdade, em parte, esses escravos, principalmente os mais idosos, muitas vezes permaneceram na fazenda como agregados. Uma outra parte vai se evadir, vai fugir, né, do trabalho, né? O trabalho é, vamos dizer, o grande mal do ponto de vista do escravo, alguém que foi sempre obrigado a trabalhar, quer dizer, tem como o seu grande valor poder negar o trabalho, né? Daí a ideia da formação dos quilombos, que também foi muito frequente ao fim da escravidão, a ideia de fugir do trabalho, daquela sociedade que tinha imposto o trabalho a esses escravos, e essa fuga se dava exatamente pela formação dos quilombos, que era uma forma de vida comunitária, onde, afinal das contas, os escravos conseguiam a sua subsistência com o seu próprio trabalho, mas não mais submetidos a qualquer tipo de subordinação, de dominação. Então, na transição, esse é um tema, aliás, pouco conhecido na historiografia, qual foi o destino dos escravos após a abolição, mas o que se tem hoje um pouco são essas duas vertentes, a ideia do escravo que se torna uma espécie de agregado, que muitas vezes continua na mesma fazenda ou que continua no sistema como uma espécie de agregado, e aqueles que fugiram, né, da produção para exportação e se tornaram quilombolas, né? Essa seria uma outra alternativa. Quando é que as características sociais do capitalismo industrializado do país já estão, as fundamentais já estão presentes? Mais ou menos em que período a gente consegue perceber que, de repente, existe já uma certa consolidação desse sistema de produção aqui no país? Eu acredito que na virada do século já há, vamos dizer, sinais bem evidentes da constituição de um operariado industrial que inequivocamente caracteriza o capitalismo, né? Se há algumas dúvidas em relação ao colonato como uma forma de produção capitalista ou pré-capitalista ou não capitalista, como alguns dizem, evidentemente quando se tem o operariado industrial nas principais cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, quando se tem nessas cidades, por exemplo, um grande número de trabalhadores em estradas de ferro, em empresas de energia,
em outros serviços urbanos, como transportes urbanos, certamente essa massa de trabalhadores, vamos dizer, já é claramente suficiente para caracterizar essa economia como capitalista. São Paulo e Rio de Janeiro foram as duas cidades em que a indústria mais cedo se implantou, primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. Essa grande indústria, né, as grandes fábricas com centenas, às vezes milhares de operários e que vão, em certa medida, desenvolver, inclusive, formas de mobilização por meio de sindicatos que vão se criando, às vezes até por fora dos sindicatos, mas, em suma, formas de mobilização que são muito semelhantes àquelas que caracterizam o capitalismo, por exemplo, o capitalismo europeu. Você tem, só uma curiosidade, em 1906 houve uma greve da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que paralisou a estrada de ferro por vários dias, que se espalhou por outros setores, inclusive pela indústria de São Paulo, né, um processo assim, de solidariedade dos trabalhadores que, em função dos desdobramentos da greve da Paulista, acabaram aderindo, né, a esse movimento. E em 1917 você tem também em São Paulo um movimento grevista extremamente amplo, né? Ou seja, são indicadores nítidos de que essa polarização, né, entre, para usar o termo clássico, capitalistas ou burgueses e proletários, já está bastante bem definida dentro do Brasil, ou pelo menos nas áreas mais industrializadas do Brasil. É claro que o Brasil é muito grande, então em cada região você tem diferentes formas de organização do trabalho, há regiões mais atrasadas em que o capitalismo não chega, há relações trabalhistas extremamente arcaicas, mas de qualquer modo, nesses polos mais industrializados é nítida a presença dessas evidências da existência de um capitalismo já bem estabelecido. De certo modo, quer dizer, a industrialização ela aparece, vamos dizer, no bojo da expansão cafeira. Ela é um desdobramento da expansão cafeira. Por quê? Porque a expansão cafeira criou, de certo modo, com o trabalho do imigrante, um mercado de consumo. O consumo do escravo não só era limitado, em grande parte obtido, às vezes, dentro da própria fazenda, ao passo que o colono ele passa a comprar no mercado, né? Ele consumia coisas diferentes do escravo, né? Ele tinha consumo de vinho, cerveja, em vez do aguardente produzido dentro da própria fazenda. Ele tinha um consumo mais sofisticado sofisticado é um pouco exagerado, né? Mas de qualquer modo a sua vestimenta era mais diversificada. Ele usava chapéu, calçado, ao passo que o escravo tinha uma roupa rudimentar de tecido de algodão, muitas vezes produzido na própria fazenda. Então tudo isso vai gerando um mercado de consumo que em parte vai ser suprido pela produção interna com a instalação de novas fábricas. Por outro lado, essa imigração maciça também criou um mercado de trabalho urbano, né? Em parte, alguns imigrantes que nos momentos de crise voltavam para o centro, de crise cafeeira, voltavam para os centros urbanos, em parte uma imigração espontânea, né? Na medida em que essa imigração era muito intensa, muitos familiares, né, que estavam lá na Europa eram, de certo modo, atraídos pelos imigrantes, falando, não, aqui há alguma oportunidade, você pode vir, e acabaram se instalando nos próprios centros urbanos e se tornando a mão de obra para a atividade industrial. Você pegar os primeiros centros industriais, principalmente em São Paulo, qualquer coisa como 70%, 80% dos trabalhadores ou era estrangeira ou era descendente de estrangeiros na primeira geração. Isso mostra um pouco essa relação entre café e indústria. Mas, por outro lado, é um padrão de industrialização diferente daquele que foi dos países avançados. Por quê? Porque quando o país se industrializa, né, ele já pode obter no comércio internacional, principalmente as máquinas, equipamentos, muitas matérias-primas que os países europeus tiveram que produzir eles próprios. Então, nesse sentido, o processo de industrialização segue um caminho diferente. Aqui, a indústria até 1930 ou até 1940
é predominantemente a indústria de bens de consumo corrente. Por exemplo, tecidos, calçados, alimentos, né, algum mobiliário. Né? Se você pegar, por exemplo, as diversas fábricas do Grupo Matarazzo, você vai ver que ele começa com banha de porco, depois vai para farinha, para massas alimentícias, tecidos, né? Ou seja, ele cobria uma ampla gama de produtos de consumo corrente, né? E havia muito pouca produção de bens da indústria pesada, em suma, aço, ferro, cimento, tudo isso aí é o que vem mais para frente. Então essa é um pouco a característica da industrialização brasileira, que diz respeito, no fundo, à própria forma de inserção da economia brasileira na economia mundial e o momento em que a economia brasileira passa a se industrializar. Então são caminhos diferentes de industrialização que acabam produzindo alguns efeitos não muito favoráveis à continuidade desse processo. Quais são as principais teorias socioeconômicas que tentam responder essa pergunta que o senhor próprio levanta na hora que para pensar se é o melhor formato de capitalismo que aconteceu no Brasil era esse ou se era aquele? É difícil dizer se é o melhor formato, né? Porque, na verdade, por exemplo, o Furtado tem todo um trabalho de reflexão sobre como, né, se processou o desenvolvimento, né, da economia brasileira. E, vamos dizer, o primeiro passo dele é entender, né, como se processou esse desenvolvimento e por que ele, em certo sentido, vamos dizer, não deu certo, né, porque é um conceito do Furtado que ele repete em vários livros, ele não conseguiu promover a homogeneização social. Né? A homogeneização social para ele não é que todos sejam iguais, mas sim que seja possível garantir para toda a população os requisitos mínimos de alimentação, de habitação, em suma, até, vamos dizer, um mínimo de dignidade humana em termos de lazer, educação, etc. E nesse sentido, quer dizer, a análise dele, vamos dizer, talvez tenha dois momentos. Né? Nos trabalhos que vão até meados dos anos 60, é uma reflexão sobre a formação, né, histórica da economia brasileira, mas em que ele também procura, de certo modo, entender como a economia brasileira pode caminhar rumo ao desenvolvimento com homogeneização. Né? Então, quer dizer, o livro clássico dele, Formação Econômica do Brasil, é, em certa medida, um exemplo disso, porque o que ele faz? Ele mostra como o Brasil passou da economia escravista para uma economia baseada nesse que ele considera o trabalho assalariado do imigrante europeu, como essa economia deu origem a um mercado interno, uma economia de mercado interno que redundou na industrialização, e nos capítulos finais ele sugere que essa industrialização poderia, vamos dizer, encaminhar, vamos dizer, a solução para alguns graves problemas nacionais. O primeiro do desequilíbrio externo, né? Que a economia brasileira sempre sofreu com o desequilíbrio externo, problemas de déficit no balanço de pagamentos, crises da dívida externa, e ele vê nos anos 50 a constituição de um setor produtor de bens de capital como o caminho para a solução desse problema do desequilíbrio externo. Ele entende que com a constituição, que efetivamente está ocorrendo, essa constituição da indústria de bens de capital, o avanço da produção de petróleo, produção de energia, em suma, que tudo isso seria suficiente para superar essa tendência ao desequilíbrio externo. Então fala, bom, a gente está caminhando nessa direção. Por outro lado, ele fala, bom, então se percebe que nós estamos conseguindo controlar os centros de decisão da economia, que é uma preocupação da CEPAL, uma preocupação do Furtado, esse caráter da economia brasileira e da economia latino-americana como determinado de fora. Economias exportadoras que respondem sempre aos movimentos da economia mundial, que de certo modo perdem a sua autonomia por essa forma de vinculação. Então ele fala, bom, olha, na verdade nós estamos conseguindo controlar o centro de decisão e isso é fundamental para poder implementar políticas que possam superar, né, os desequilíbrios sociais, os desequilíbrios regionais. Então, o Furtado acredita muito na capacidade, vamos dizer,
o que seria uma inteligência, né, assim, um grupo que pensa os problemas nacionais, propor essas políticas que iriam superar esses desequilíbrios regionais que eram muito caros para ele como nordestino, mas também os desequilíbrios sociais, a pobreza em suma, né, que era outra questão muito presente, especialmente para quem conhecia muito bem o Nordeste, não só por ele ser nordestino, mas porque tinha sido superintendente da SUDENE. Então, nesse momento, ele é muito otimista, ele acha que estamos no caminho. Mas, nos trabalhos posteriores, a meados dos anos 60, ele vê que o encaminhamento do processo de industrialização, a forma, vamos dizer, da política econômica, acabou permitindo que a economia crescesse aceleradamente, mas preservando, acentuando os grandes desequilíbrios sociais e não resolvendo os grandes desequilíbrios regionais e setoriais, né? E ele vê isso como inerente ao modelo de industrialização que se seguiu, que acabou privilegiando a produção, né, de bens de consumo duráveis, de bens de consumo sofisticados, fazendo com que houvesse até uma necessidade de concentração de renda para poder promover a absorção dessa produção de bens de consumo caros, sofisticados, bens de luxo, etc. Então esse é um pouco o dilema que o Furtado vê, inclusive num livro, vamos dizer, relativamente recente, da década de 90, em que ele caracteriza o que ele chama a armadilha histórica do subdesenvolvimento, né? Então ele fala que o subdesenvolvimento acaba, apesar de poder promover o crescimento da economia, ele cai numa armadilha que é exatamente essa armadilha de ser incapaz de promover a homogeneização social. O que é a CEPAL e o que é o pensamento da CEPAL? Bom, a CEPAL é um órgão da ONU, né, que foi criado no fim da Segunda Guerra, quer dizer, bom, um pouco depois da ONU, 1948, 49. E, bom, o nome é Comissão Econômica para a América Latina, daí a sigla CEPAL, e era um órgão destinado exatamente a pensar os problemas do desenvolvimento latino-americano. Por um lado, ela tem um diagnóstico das economias latino-americanas, né? Como economias agroexportadoras, elas tinham a sua renda gerada fundamentalmente pelas vendas no mercado internacional, no comércio internacional, e a CEPAL entendia que nessas vendas no comércio internacional, nas relações na compra e venda de mercadorias no comércio internacional, ocorria o que eles chamavam o declínio da relação de trocas. O que isso aí quer dizer? Que os produtos que os países latino-americanos vendiam no comércio internacional tinham um preço que tendia a declinar em relação àqueles produtos que eles compravam no mercado internacional. Ou seja, os produtos primários, ao longo do tempo, teriam o seu preço relativo diminuído diante dos produtos manufaturados. Aí está toda uma explicação em função da forma de organização dos mercados industriais e dos mercados agrícolas, mas quer dizer, aí a implicação disso era a seguinte: bom, olha, se os países latino-americanos continuarem primários exportadores, eles vão precisar cada vez produzir e vender mais no mercado internacional para obter a mesma quantidade de produtos manufaturados que eles importam dos países industrializados. Ou seja, eles vão ficar cada vez mais pobres, era essa a conclusão da CEPAL. Eles falam, bom, aí só tem uma solução, na verdade, promover a industrialização, né? Alterar o caráter dessa economia voltada para fora para uma economia voltada para dentro, né? E é nesse sentido, então, que a CEPAL propõe, em certa medida, isso foi aceito, né, pelos governos latino-americanos no fim dos anos 40 e anos 50, propõe que esses países latino-americanos promovam políticas de industrialização com algum protecionismo, com planejamento, com financiamento para os investimentos industriais, né? E nesse sentido, vamos dizer, as propostas do Furtado não são radicalmente diferentes. Talvez o diagnóstico dele seja um pouco diferente, ele não dá muita importância para esse declínio da relação de trocas, não há muitas referências a isso nos trabalhos dele, mas ele concorda que pelas, vamos dizer, vicissitudes do processo de industrialização e do processo de desenvolvimento, dos países latino-americanos, seria o caminho para o desenvolvimento seria a industrialização.
Por quê? Porque a industrialização poderia permitir que um excedente de mão de obra, né, que é particularmente forte no Brasil, talvez menos importante em países como a Argentina ou Chile, mas que um excesso de mão de obra que está presente no campo, que está presente nas atividades agrícolas, poderia ser absorvido pelas atividades urbano-industriais e, com isso, poder fazer com que o nível de renda da massa dos trabalhadores, o nível de renda médio dos trabalhadores se elevasse. Entende? Se você tira trabalhadores que estão em número excessivo no campo, aquele excesso de oferta de trabalhadores vai desaparecer e, portanto, vai ser possível elevar o salário desses trabalhadores no campo e, na cidade, onde a produtividade é maior, também teriam salários maiores. Então, era essa um pouco a esperança da CEPAL, que também era, em certa medida, a esperança do Furtado. E o que ocorreu é que, na verdade, o processo de industrialização, pela forma como se fez, foi incapaz de absorver esse excedente de mão de obra, né? De modo que, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70, aparece toda uma discussão sobre a marginalidade social, não a marginalidade do marginal como a gente tem de hoje, mas o fato de que você tem um êxodo rural do campo, uma expulsão de trabalhadores do campo, mas que acabam ficando à margem do sistema produtivo, da economia de mercado. Então, favelas, trabalhadores que vivem de bicos, né? Tudo isso aí constituía uma população à margem do sistema, vamos dizer, produtivo, né, mais bem estabelecido, e uma população pobre que, em vez de estar no campo, está se concentrando nas cidades, criando todas essas distorções, né, do desenvolvimento urbano brasileiro. Então, quer dizer, aí foi o momento, vamos dizer, da desilusão em relação àquela proposta de industrialização. Aquilo não tinha sido suficiente para atender essa esperança de promover o desenvolvimento com a homogeneização social. E quem é que pensa nisso? Quer dizer, nesse período já na década de 60, quem é que, se a gente fosse parar para pensar no quem é o teórico subsequente ainda? Não, veja bem, eu acho que isso praticamente todos reconhecem, né? Talvez o pensamento ortodoxo oficial falasse, não, um pouco aquela ideia, olha, é preciso fazer crescer o bolo para depois distribuir. Então, era um pouco o pensamento oficial, falar, não, está tudo bem, a gente está indo no caminho e tal. Mas todo o pensamento, vamos dizer, crítico, né, nas mais diversas vertentes, percebia isso claramente e, de certo modo, tinha propostas diferentes, né, de intervenção nessa realidade. Desde aqueles que viam como única alternativa a revolução, né? Então, nos anos 60 ainda existe essa expectativa de que é possível fazer a revolução socialista, né? E isso é típico, por exemplo, das teorias da dependência, né? Tanto as teorias da dependência mais, vamos dizer, radicais, vamos dizer assim, tipo Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, que o Gunder Frank, que era um outro pensador alemão, mas radicado no Chile, que viam uma impossibilidade do capitalismo periférico se desenvolver. Eles falam, não, olha, pela concentração de renda, por todas as distorções que esse capitalismo periférico dependente, né, acabou acumulando, ele vai chegar um momento em que ele vai cair na estagnação, ou seja, ele é incapaz de garantir as condições de acumulação de capital. E com todas as distorções, pobreza, né, quer dizer, a marginalidade, a marginalização de uma parte dos trabalhadores, tudo isso. E aí eles falam, bom, quer dizer, a alternativa é o socialismo. Mas mesmo, vamos dizer, uma outra vertente da teoria da dependência, que é mais conhecida aqui no Brasil, que é a do Enzo Faleto e Fernando Henrique Cardoso, chegava a conclusões um pouco parecidas. Não no sentido de que fosse impossível se ter acumulação de capital, né? Eles diziam, não, olha, a forma como o capitalismo se desenvolveu na América Latina, e particularmente nos países mais industrializados, Brasil, Argentina e México, Chile um pouco, não impede que haja acumulação de capital. Ou seja, essas economias não vão cair na estagnação, elas vão continuar crescendo. Vão continuar crescendo, mas vão ser incapazes de suprimir a pobreza, né? Ou seja, você vai continuar sendo, talvez não fosse o termo que eles usassem, ela vai continuar sendo subdesenvolvida no sentido de que vai manter as grandes disparidades sociais.
E é curioso, porque numa introdução ao livro Desenvolvimento e Dependência da América Latina, uma introdução que foi escrita para a edição americana do livro, a última frase dessa introdução é exatamente nessa direção. Fala, bom, olha, tudo bem, o capitalismo vai continuar crescendo, vai haver acumulação de capital, não vai haver problemas de acumulação de capital nesse capitalismo dependente, né? Mas vai ser impossível suprimir a pobreza e, portanto, a única alternativa é o socialismo, né? Quer dizer, nessa introdução isso é dito explicitamente. E é claro que o Fernando Henrique Cardoso depois ele muda, ele vai mudando, talvez ele ache que o socialismo é inviável e, por exemplo, nos anos 70, vamos dizer, o foco da atenção dele é a democratização. Fala, não, quer dizer, temos que caminhar para a democratização, por meio da democracia vai ser possível encaminhar novas soluções, em suma, para os problemas e tal. E ele abandona um pouco essa visão de que o caminho era a revolução socialista. Embora ninguém da teoria da dependência dissesse exatamente qual era o caminho da revolução. Quer dizer, o socialismo é a solução, mas não havia nenhuma proposta de encaminhar essa revolução socialista. E por que a corrente weberiana, né, que é a corrente aí do Fernando Henrique, por que é essa que sobrepuja aí, quando a gente vai parar para pensar em teoria da dependência, é a que ficou mais internacionalizada, enfim? Eu não sei se ela chega a ser weberiana, né? Na verdade, o ponto de partida do Fernando Henrique é a CEPAL, mas é a crítica da CEPAL. Fala, não, a teoria da CEPAL não está equivocada, mas é incompleta. O que seria preciso mostrar é como as classes sociais estão inseridas nesse processo de desenvolvimento latino-americano. E aí que ele chega um pouco àquela conclusão de que é um capitalismo dependente e associado, né? Ou seja, as burguesias nacionais são incapazes de terem uma ação política autônoma, né? No sentido de promover, vamos dizer, uma revolução burguesa nacional, mas pelo contrário, essas burguesias nacionais tendem muito rapidamente a se associar ao capitalismo internacional, daí a ideia desse capitalismo dependente, né? Ou seja, é um capitalismo que vai ser incapaz de romper, não romper no sentido da plena autonomia, mas de romper com essa relação de dependência, né? Com o capital internacional e essa associação, né, entre uma burguesia nacional e o capital internacional. Então essa era a crítica que ele fazia a CEPAL. Em certo sentido, acho que ela se tornou mais, vamos dizer, mais discutida, mais entendida, porque talvez as previsões dela tenham sido mais corretas. A ideia de que esse capitalismo ia tender à estagnação, né, foi, de certo modo, desmentido pelo milagre dos anos 60, começo dos anos 70. Tudo bem que nos 80 você tem a crise da dívida, mas a ideia de que o capitalismo era inviável na periferia se mostrou incorreta, em última análise. Historicamente isso não ocorreu. O capitalismo, com seus percalços, ciclos, etc., ele está aí presente até hoje, né? Com épocas de expansão, épocas de crise, mas ele está aí. Então acho que nesse sentido é que a visão do Faleto e do Fernando Henrique Cardoso se mostrou mais adequada para entender o processo de desenvolvimento capitalista periférico do que daqueles que simplesmente diziam que esse capitalismo tenderia a se autodestruir pela estagnação. Acho que esse é talvez o mérito dessa forma de interpretação. Nos anos 60, todo mundo está vendo que não funcionou a ideia da industrialização para o desenvolvimento e aí começam a pensar em outras coisas. O que a CEPAL via? Qual que era o contexto histórico prévio para eles chegarem a essa análise, né? O que tinha um pouco antes ali? Não, essa é uma ideia muito comum em todas as teorias do desenvolvimento. É exatamente a ideia de que a industrialização, ao criar vamos dizer, um setor novo nesses países periféricos, e ao promover a urbanização, seria capaz de atrair aquele excedente de trabalhadores que existia na área rural, aquela população muito pobre da área rural, né? E ao atrair para um setor urbano industrial, onde o nível salarial era maior do que na área rural, ela já promoveria de início essa melhoria do padrão de vida desses trabalhadores que vinham para a cidade. E ao esvaziar o campo por esse processo,
ela também criaria condições para esse trabalhador rural ter uma possibilidade de barganhar salários maiores na área rural. Então eles viam a industrialização, ou pelo menos esse núcleo urbano industrial, como esse elemento de atração do excedente de trabalho que existia na área rural e que era a grande população pobre, né, dos países latino-americanos, era essa população rural, e com isso promover essa elevação do padrão de vida, né, tanto na área urbana quanto na área rural. A década de 30 é utilizada pela CEPAL como um exemplo histórico de que é possível industrializar na periferia, né? Quer dizer, em oposição aos liberais que diziam, não, olha, você não pode ter uma política de industrialização porque isso vai favorecer indústrias artificiais que vão só ter um custo muito elevado. A CEPAL falava, não, olha, a gente pega a década de 30 e vê que houve surtos industriais importantes em vários países latino-americanos que mostram que é possível industrializar, né, portanto, o que cabe ao governo é reproduzir essas condições favoráveis como uma política de desenvolvimento nos anos 50, por exemplo. E o que, em certa medida, foi feito no Brasil, mesmo que a CEPAL não seja a formuladora da política, há uma certa inspiração, né, desse pensamento cepalino, tanto no governo Vargas quanto no governo do JK. Bom, já havia, certamente nos anos 30, já alguma migração rural-urbana, né? E eu acho que talvez isso estimulasse ainda mais o pensamento dos desenvolvimentistas de que essa migração rural-urbana podia ser um mecanismo, né, para promover a elevação do padrão de vida, né? Fora isso, você tem toda a política do Getúlio, de aproximação com as classes trabalhadoras, né, que tem muito a ver com a formação desse proletariado, não mais o proletariado imigrante da Primeira República, mas um proletariado que vem da migração, né, interna, né, do Nordeste, de Minas Gerais, ou seja, você tem uma mudança dos fluxos migratórios, mas procurando os principais centros industriais, que são onde está se dando o crescimento da economia, o crescimento do emprego. Furtado tem uma obra muito extensa, né, que inclui desde Formação Econômica do Brasil, um texto de, vamos dizer, interpretação histórica do desenvolvimento brasileiro, que já não é exatamente o modelo da CEPAL, que já é algo mais pessoal dele. Ele tem uma obra teórica sobre desenvolvimento importante, em livros como Subdesenvolvimento e Desenvolvimento e Teoria do Desenvolvimento Econômico, são livros que estão... o Furtado tem livros traduzidos, se não me engano, em 16 idiomas, inclusive o idioma do Irã, né, que é uma coisa... Então, a repercussão da obra dele foi muito além da repercussão da obra CEPAL no plano internacional, né? Então, acho que nesse sentido, e as reflexões posteriores, vamos dizer, aos anos 70, né, dele, acho que tem uma repercussão que a CEPAL não teve mais, né? A CEPAL, ela, de certo modo, murchou nos anos 70, ela deixou de ter aquela proeminência, o impacto que ela tinha no pensamento latino-americano, né? E ela acabou ficando, talvez, num dilema, né, de como reorientar a sua ação, porque ao mesmo tempo ela é um órgão oficial da ONU, né, que portanto está sujeito a uma série de injunções, né, de ser um organismo oficial, e também a própria dificuldade que, vamos dizer, as teses da CEPAL enfrentaram diante da realidade histórica, né? Como não processou aquele desenvolvimento que a CEPAL imaginava, ela não soube reciclar, vamos dizer, a sua reflexão no sentido de novas propostas de política, né? Nos anos 70, 80, até algumas tentativas com a ideia do desenvolvimento com equidade, mas certamente a CEPAL ficou menos evidente no panorama do pensamento econômico latino-americano. O pensamento subsequente é o da teoria da dependência? Veja bem, o Furtado ele caminha quase que por um rumo próprio, né? Ele tem, inclusive, trabalhos que tratam da dependência, uma visão bem peculiar dele. Por exemplo, a noção de capitalismo não é muito importante para o Furtado, senão quando ele trata do capitalismo mundial, mas por exemplo, a discussão, por exemplo, do capitalismo no Brasil nunca aparece
nos trabalhos dele como algo central, né? Se ele se refere a capitalismo no Brasil, é algo quase que pontual, assim. Então, o Furtado tem um caminho muito peculiar, né, para tratar os problemas. A teoria da dependência teve, né, nas suas várias vertentes, aí teve, vamos dizer, uma repercussão grande até os anos 70, né? Mas é inegável que depois dos anos 80, o pensamento econômico, social, ele, particularmente o pensamento dos economistas, acabou se voltando muito mais para as questões urgentes, vamos dizer assim, da dívida externa, da inflação, né, dos desequilíbrios setoriais, coisas desse gênero. Ou seja, se perdeu um pouco aquela perspectiva do desenvolvimento, que é o que estava por trás, vamos dizer, tanto do pensamento da CEPAL, do pensamento do Furtado, de outros historiadores, como Caio Prado, a teoria da dependência, de modo geral. Em suma, essa visão mais global, né, do funcionamento da economia brasileira, ela foi cedendo lugar para aspectos mais pontuais e mais, vamos dizer, urgentes, mais imediatos, como os da década de 80, né, que é uma década extremamente conturbada. E mesmo o pensamento social acabou caminhando por outras vias, né? Você tem, na sociologia, você tem o levantamento de temas muito diversos, né? De modo que também na sociologia se perdeu um pouco essa visão mais global do desenvolvimento brasileiro e latino-americano. Então eu diria que, quer dizer, o Furtado continuou produzindo até as vésperas da sua morte, mas eu não sei hoje quem seria propriamente um herdeiro, né, do Furtado. Há hoje um esforço, inclusive lá no Rio de Janeiro, ao centro Celso Furtado, que está situado dentro do BNDES, que procura recuperar toda a obra do Furtado, inclusive a biblioteca dele está sendo aberta nesses dias, todos os manuscritos, e de certo modo há um esforço em se colocar ali um espaço de reflexão que possa continuar a obra do Furtado. Mas de modo geral, vamos dizer, o ambiente acadêmico não tem sido muito propício para isso. Eu acho que é um problema que merece ser pensado por que isso aconteceu e pensar como se pode recuperar, né, não só o pensamento do Furtado, mas todo esse pensamento social que, né, desde os anos 30, reflete muito sobre a realidade brasileira, né, sobre as questões específicas do desenvolvimento brasileiro. Para você, inteligente, mas não te conheço, terá para você. Mas não era. Terá. Para que eu